Vamos à nossa aula 3. O que nós vamos estar falando aqui na aula 3? Estrutura de capital, endividamento e rentabilidade. Até agora nós estamos falando aí de informações, né, indicadores, que eles possuem uma certa correlação, tá? Principalmente agora que a gente vai tratar de índices, né, de quocientes aí para apurar essa participação, por exemplo, de capital de terceiros, né, nessa estrutura do capital da empresa, o endividamento e a rentabilidade que a empresa está gerando, tá, com a sua operação. Então, quando a gente fala aqui de analisar a estrutura de capital da empresa, a finalidade disso é entender, tá, na estrutura como se comporta, ou como se compõe, tá, a sua estrutura de capital. Quanto tem de capital próprio da empresa, quanto tem de capital de terceiros, quanto ela depende de capital de terceiros para gerar a sua operação, para rodar a sua operação. Tá? E é claro que quando a gente faz também essa avaliação, a gente também vai observar o nível de endividamento que essa empresa possui, se esse endividamento é a curto prazo, se esse endividamento é a longo prazo. Comparamos ele, né, com o endividamento total, com os ativos totais, com o patrimônio líquido da empresa, que é o capital, né, dos sócios, e também fazemos uma avaliação em relação ao quê? Ao nível de rentabilidade que a empresa está gerando. Porque uma coisa é certa, quando a empresa ela é muito endividada, tá, existe um custo chamado financeiro. E esse custo financeiro sobre o dinheiro, ele também vai reduzir o resultado final da empresa, porque ele entra como uma despesa, tá? Uma despesa dentro da operação. Então, precisamos entender aí o quanto, né, que a empresa, de repente, ela está endividada e endividada junto a instituições financeiras, junto a bancos. Tá? E por que desse endividamento? Tá? Então, relembrando aquela estrutura que nós falamos, né, do ativo e passivo que compõe o balanço patrimonial da empresa, claro que do lado do ativo a gente tem a origem dos recursos que podem ser de terceiros ou podem ser recursos próprios, né, dos sócios ou dos acionistas, enfim, de quem constituiu a empresa. E esses recursos, claro, eles são aplicados do lado do ativo, né, e eles podem ser convertidos entre bens e direitos. Tá? Por que bens e direitos? Tomou lá o recurso, né, dos sócios e comprou máquinas e equipamentos, são bens, né? Produziu um determinado produto ou artigo, né? E aí fez uma venda disso e fizeram a venda a prazo, então gerou direitos de recebimento. Tá? Então, nós temos aqui uma estrutura simples, né, exemplificando, demonstrando como é que é essa dinâmica entre, né, ativo e passivo dos recursos que são gerados, né, as origens desse recurso e para onde eles estão sendo destinados. Tá? Bom, o endividamento e a rentabilidade, a sua correlação. O que nós podemos já, né, perguntar aí? Existe uma unanimidade quando iniciamos a análise das condições financeiras, quando a empresa financia o seu ativo. Tá? A gente busca compor o quanto a empresa tem em sua estrutura de capital, tá? Recursos que são de terceiros e recursos que são próprios. Lembra da origem? De onde originou esses recursos? Foram dos próprios sócios ou foi tomado, né, em alguma instituição financeira? Tá? E quanto a gente avalia, né, esse endividamento, essa rentabilidade, o endividamento a gente calcula da seguinte maneira. A gente verifica a participação do capital de terceiros, né, em todo o capital da empresa, o seu grau de endividamento, tá? E a composição desse endividamento. Quanto é endividamento a curto prazo, quanto é endividamento a longo prazo, ok? Então já vamos tratar aqui, né, e traçar, né, essa estrutura de capital para depois avaliar, né, a rentabilidade. Então, mais uma vez, temos aqui, né, uma demonstração gráfica, ok? Usando como exemplo o balanço patrimonial lá da empresa A, tá?
E aqui o cálculo que é feito. Nesse caso aqui, a participação do capital de terceiros, como a gente calcula? A gente vai lá no balanço e soma todo o exigível total. O que é esse exigível total? É o passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? Esse é o exigível total, tá? O patrimônio líquido não entra, tá? Nessa operação aqui, nessa somatória. Por quê? Porque o patrimônio líquido, perdão, ele é representado pelos sócios da empresa. Tá? E o que a gente está querendo entender aqui é o quanto há de participação de capital de terceiros. Tá? Capital de terceiros. Então, o que a gente faz aqui? A gente calcula, né, soma esses dois passivos e divide pelo ativo total, ou pelo passivo total, enfim. Né? Dividimos aqui e, claro, a gente quer saber o percentual, a sua representatividade. Então, o valor decimal nós vamos multiplicar por 100 para ter um valor, né, fracionário, tá? Um percentual. Então, quando a gente faz esse cálculo no exercício do ano 1, que é o penúltimo exercício, nós obtemos aí, né, um índice de 0,70, perdão, o índice de 0,64 ou 64%. Então, se a gente observar aqui graficamente, a gente está dizendo que desse passivo total, tá, 64%, ou seja, desse passivo total que foi origem, né, de recursos, onde originou recursos para a empresa aplicar do lado do ativo, tá, esses recursos, 64% partiu de quem? De terceiros. Tá? E apenas 36% do capital, né, dos sócios, do patrimônio dos sócios. Tá certo? Quando a gente observa o ano 2, que é o último ano, a gente vê que esse número passou de 0,70 ou, né, 70%. Ou seja, no ano 2, que seria o último ano, houve um aumento no endividamento junto a terceiros. Né? Ou seja, o capital de terceiros passou a representar 70% de todo o ativo da empresa. Né? Ou seja, reduziu, né, a participação de capital próprio da empresa, né, representado pelos sócios. Tá? Então houve um aumento no endividamento da empresa. E aí a gente tem que ficar atento por que houve esse aumento, porque, como a gente já falou, né, o custo desse capital ele vai impactar também, né, no resultado final da empresa, né, como uma despesa financeira. Tá? Então, quando a gente olha aqui, fazendo uma breve observação, uma breve anotação, a gente diz o seguinte: para cada R$ 1 do ativo, tá, essa é a leitura que deve ser feita. Para cada R$ 1 do ativo, tem 0,70 centavos no ano 2, tá? Que é capital de terceiros, enquanto que no ano 1 tem apenas 0,64. Ou seja, houve um aumento no endividamento total da empresa. Tá? E endividamento total ele já dá um alerta, né? Um sinal, né, de perigo, ou um sinal de alerta aí, para a gente saber primeiro por que está havendo esse endividamento. Tá ok? Quando a gente vai entender o grau de endividamento, aí a gente vai comparar isso em relação ao capital próprio da empresa, que está representado no patrimônio líquido, né, que foi o capital que originou dos sócios. Então a gente faz a mesma coisa, pega lá o valor obtido, né, no exigível total, que é a soma do passivo circulante e o passivo não circulante, e vamos dividir pelo patrimônio líquido. Tá? E nesse caso aqui a gente não vai aplicar o percentual. Tá? A gente vai entender aqui o grau de endividamento, tá? E não o percentual. E aí quando a gente observa o grau de endividamento, no ano 1, que seria o penúltimo ano, tá, era de 1,78. Enquanto que no ano 2 passou para 2,30. Houve um aumento, tá, do endividamento, do grau do endividamento, comparado ao patrimônio líquido. Ok?
E a leitura disso fica da seguinte maneira: para cada R$ 1 que há lá no patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, ela tem R$ 2,30 de endividamento. Imagina, se a empresa fosse, né, depender, né, do capital próprio dela, né, para pagar o endividamento, olha, ela está 2,3 vezes, né, mais endividada, né? Ou seja, o patrimônio líquido dela, né, teria que ter aí dobrar de tamanho, né, no mínimo, para poder suprir com esse endividamento do capital de terceiros, tá? E no ano 1, né, havia apenas 0,64 reais ou 64 centavos, né, para cada R$ 1 do capital próprio da empresa, tá? Tudo isso a gente já começa a traçar uma linha, tá, investigativa, uma linha de análise, ok? Né, que já parte lá desde observar as contas contábeis, no que tange a comparar em relação ao total, né, de ativo, o total de passivo, o total da receita, né, como também uma comparabilidade, tá, de um ano para o outro das mesmas contas, que aí seria o que? Seria o seu comportamento, né, o seu desempenho, tá? Num terceiro cenário, a gente entende o seguinte: como se compõe esse endividamento? A gente sabe que a empresa aqui que a gente está analisando teve um aumento, né, do percentual que representa capital próprio de capital de terceiros em relação a toda a estrutura, né, de capital da empresa, né, o ativo. A gente verificou que esse endividamento, né, ele aumentou em relação também ao patrimônio líquido da empresa, que é o capital próprio da empresa representado pelos sócios, ok? Agora a gente vai entender como se dá esse endividamento, porque a gente pode encontrar duas situações que eu vou exemplificar aqui para você agora. Quando esse endividamento é a curto prazo, ou seja, a empresa está se endividando e está alocando essas dívidas lá no passivo circulante, né, empréstimos bancários no curto prazo, provavelmente, na sua grande maioria, é porque a empresa não está tendo um bom desempenho operacional. Então ela está com defasagens, né, déficits na geração de caixa, na geração de lucro. E aí o que acontece? Ela precisa buscar capital de terceiro para suprir essa defasagem, esse déficit. Lembra que nós falamos no início, na primeira aula, que a importância de analisar a empresa, né, com instrumentos, né, e ferramentas financeiras é para também acompanhar, né, o desempenho orçamentário da empresa. Então imagine que a empresa tinha lá uma meta, né, dentro do orçamento para gerar um determinado valor, tá, de caixa, e ela não está gerando. E ela tem aí mantido um certo endividamento, né, ou um certo compromisso, né, operacional, que ela tem que buscar recursos de terceiros para poder suprir. E quando eu falo recursos de terceiros, é recursos em bancos, ok? Recursos em bancos. Então isso é um sinal negativo, é um sinal de alerta, já, né, acenando que a operação da empresa não está indo bem, por algum motivo. Quando a gente fala de um aumento do endividamento no longo prazo, tá? Aí a gente pode ter uma outra ótica, tá? Qual é? Né? De repente que ela fez uma readequação das suas dívidas no curto prazo, alongando, né, e obtendo aí um prazo maior para suprir com esse endividamento, cumprindo com esses compromissos, né? Fez um replanejamento, né, do seu fluxo de caixa, ok? Né? Ou ela simplesmente tomou o capital de terceiros a longo prazo para fazer investimento na sua própria infraestrutura. Pode ser uma ampliação de planta fabril ou uma aquisição de
outras empresas e que esse endividamento já está pautado no planejamento estratégico e já está computado como um custo também da operação, né? E que à medida que a empresa gerará resultados positivos, esse custo financeiro ele estará sendo diluído. Então, neste caso, não é um endividamento ruim, né? É um endividamento do ponto de vista bom, né? Fazendo uma analogia aqui com colesterol ruim e colesterol bom, né? A gente não pode ter colesterol ruim, tá? Porque isso é danoso para a nossa corrente sanguínea. Mas a gente precisa do colesterol bom, tá certo? Que é fonte de energia, tá? Então, é exatamente isso. Olha, o endividamento a curto prazo normalmente é para tampar buraco dentro do fluxo de caixa da empresa, né, que se originou por algum motivo, alguma deficiência na operação. Agora, endividamento a longo prazo, normalmente a empresa faz isso quando ela quer acelerar o seu crescimento ou a sua expansão, mas não pode esperar, né, pela geração de recursos próprios ao longo dos anos. Então ela antecipa isso com capital de terceiros, né, contempla isso dentro do planejamento estratégico, né, e dilui isso na medida que ela está gerando melhores resultados, né, dentro da sua operação. Tá ok? Vamos deixar isso bem claro, né, e bem distinto aí o que é um endividamento a curto prazo, que é na maioria das vezes muito ruim, do endividamento a longo prazo, que na maioria das vezes é muito bom para a empresa. Tá? E quando eu falo, né, de endividamento, a gente sempre tem que trazer em nossa mente, em nossa análise, que isso gera custo financeiro. E isso vai reduzir, né, entre aspas, lá o resultado da empresa. E aí a gente reavalia isso dentro da rentabilidade da empresa. Por que a gente faz isso? Porque, como eu falei, endividamento na empresa gera custo financeiro. E esse custo ele pode impactar, sim, sobre os retornos que a empresa está esperando, né, aguardando, quando avalia isso sobre o capital investido. Então, o que acontece? A empresa, tá? Temos aqui, a empresa ela faz o investimento de um determinado capital. Quando ela faz esse investimento, né, ela vai ter toda a sua operacionalidade lá, todo o seu ciclo operacional, e isso vai gerar lucro, vai gerar resultado, tá? E esse lucro ele vai retornar, tá, para quem investiu, né, na empresa, os sócios ou a própria empresa, enfim. Então a gente tem aí mecanismos para verificar se o grau de rentabilidade ele também está sendo satisfatório, tá? Para a empresa, para a operação da empresa. Então a gente tem aqui o retorno sobre o ativo, né, que é todo o ativo da empresa trabalhando, quanto que essa empresa está gerando, né, em termos de rentabilidade, tá? O retorno sobre o investimento, tá? Que é o investimento? É o investimento na parte operacional. A gente vai entender isso quando olharmos a fórmula e a memória de cálculo. E o retorno sobre o patrimônio líquido. O que é o retorno sobre o patrimônio líquido? Ora, é o retorno sobre o capital investido pelos sócios, né? É como se fosse uma operação financeira. Os sócios foi lá, fez uma aplicação em algum produto financeiro, aquilo vai gerar uma rentabilidade. Nesse caso aqui, né, o produto financeiro, na verdade, é a empresa, a própria empresa dele. Tá? Então, seguindo aqui, tá? Quando a gente fala sobre o retorno sobre o ativo, nós temos aqui, né, indicar a eficiência do gerenciamento dos ativos. Então, assim, o quanto que os ativos estão gerando de retorno sobre, né, a sua aplicabilidade. Então, a gente vai pegar o valor do lucro líquido e vai dividir sobre o ativo total. E isso, né, gerando um número decimal, a gente multiplica por 100 para verificar o percentual disso, a rentabilidade disso. Então, quando a gente olha aqui, ó, temos aqui, né, o ano 1, que seria o penúltimo ano da empresa, e temos o ano 2. Então, quanto desse ativo, trabalhando, ele faz com que a empresa rentabilize, ou seja, gere, tá,
lucro, né, ou um resultado positivo na sua operação total. Então a gente faz uma comparação, que nesse caso aqui, né, tomando lá o ano 1, gerava uma rentabilidade de 0,4%. Ok? Então todo aquele ativo trabalhando, ele está rentabilizando todo o capital, né, investido ali, que está convertido entre máquinas, equipamentos, matéria-prima, mão de obra, tudo ali, né, ele trabalhando, ele ainda está rentabilizando aquele ativo, ok? Aquele ativo está sendo valorizado porque ele está gerando, né, lucro para a empresa. Então ele gerou 0,4%. Quando observa-se o ano 2, que seria o último ano, já caiu para 0,3%. Né? Então teve uma queda aí. Tá? Então, quando a gente faz aqui a anotação, para cada R$ 1 investido no ativo 1, no ano 1, houve uma rentabilidade de 0,4% sobre o ativo total. Tá? Já no ano 2, o retorno sobre o investimento do ativo, a rentabilidade reduziu para 0,3%. Tá? Então houve uma queda, né, no desempenho, na performance da empresa em relação à rentabilidade que o ativo todo está proporcionando para o negócio. Ok? Quando a gente fala do retorno sobre o investimento, a gente já está falando sobre toda a parte, apenas sobre a parte operacional. O que é a parte operacional? É o que envolve parte do ativo imobilizado, se houver máquinas, equipamentos, infraestrutura, né? Mais atrelado ao quê? Estoque, atrelado a contas a receber. Então, tudo isso está relacionado à operacionalidade da empresa, ok? Então, é o ativo circulante da empresa, mais uma parte do ativo imobilizado, quando esse ativo identificado está relacionado com a operação da empresa. Então, a gente compara isso em relação, né, essa totalidade, a gente busca, né, essa rentabilidade apurado pelo lucro operacional. Então, o que nós vamos ter aqui? No ano 1, que seria o penúltimo ano, o lucro operacional, né, dividido pelo ativo operacional, gerou uma rentabilidade de 12%. O ativo operacional em relação ao lucro operacional. Tá? O ativo operacional trabalhando gerou um lucro operacional de 12%. Já no ano 2, que seria o último ano, essa margem, né, essa rentabilidade caiu para 5,6%. Então a gente entende que o desempenho operacional da empresa teve uma queda por conta da sua redução do retorno sobre o investimento. Tá? Já quando a gente fala do retorno sobre o patrimônio líquido, já estamos falando em relação ao capital da empresa, o capital que os sócios investiram na empresa. Tá? Existe aí, né, às vezes, uma situação que é a seguinte: quanto que a empresa está rentabilizando o capital dos sócios, né, dos proprietários? Esse capital está rentabilizando, né, está sendo rentabilizado acima do que o mercado oferece em termos de produtos financeiros ou abaixo? Porque aí o que acontece? O empresário ele vai fazer a seguinte avaliação. Se eu pegar meu lucro e investir num produto financeiro, eu vou ter uma rentabilidade maior. Por quê? Porque a rentabilidade que a empresa está gerando, a minha empresa, né, a empresa desse empresário, está sendo menor. Então, ou seja, o desempenho, né, a performance dela não está sendo acima do que ele obteria, né, num produto financeiro no mercado, né, no mercado financeiro. Ok? Então o que ele vai fazer? Ele vai investir o dinheiro dele, né, numa aplicação financeira. Agora, quando o seu, né, o seu negócio, a sua operação, a sua empresa, ela é rentável, claro que ele vai fazer o quê? Ele vai reinvestir o dinheiro dele, o lucro dele, na empresa. Tá? Mas isso, né, considerando uma série de outros fatores favoráveis dentro da economia. Tá? Isso também tem que ser ponderado aqui. Então, nesse caso, olha só, o capital que os sócios investiram na empresa
No ano 1, que seria o penúltimo ano, rentabilizou 1,12%. Ao passo que no ano 2, que seria o último ano, caiu a rentabilidade para 1,07. Né? Então, assim, isso acaba sendo até, de certa forma, desestimulante, né? Porque o empresário fala assim, poxa, meu negócio não está sendo rentável, né? Vou ficar investindo nele? Não. Ele vai pensar também, né, do ponto de vista capitalista, que vai buscar otimizar, né, ou potencializar o máximo do seu investimento. Tá? Então, isso aqui é uma forma de avaliar o seguinte, o desempenho da empresa está rentabilizando bem ou não o capital que os sócios, né, os acionistas, os proprietários investiram na empresa. Tá? Então, isso aqui é um desempenho sobre o negócio. Tá ok? Tá? Que é muito importante para a visão decisiva, né, dos sócios, dos acionistas, dos proprietários da empresa. Ok? Então, a gente fica por aqui, né, nessa aula que falamos aí sobre estrutura de capital, relacionando ao endividamento, relacionando à rentabilidade, e a gente volta agora na próxima aula falando sobre liquidez e lucratividade. Tá ok? Então, até a próxima aula.